Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Ariane da Lemos Advogados e eu estou aqui no Três Pontos do Estúdio Live a convite e hoje nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar também de direito, mas hoje especialmente de política de preços. Nós vamos falar sobre os aumentos dos combustíveis e os aumentos do gás de cozinha, tá? Então vamos lá, pessoal. Por que os aumentos dos combustíveis e gás de cozinha estão exponenciais no nosso país? O presidente da República sempre vem a público e diz que os vilões dessa subida de preços são os estados, né? É o ICMS. Porém, gente, isso não é a verdade. Então, apesar de eu não ser bolsonarista, de eu não gostar do presidente da República e da sua política, eu não vim aqui falar mal dele, e sim vim colocar, expor a verdade dos fatos. Eu costumo dizer que uma história ela tem vários lados, mas a verdade ela tem um lado só, que é a questão dos fatos. A verdade ela se impõe através de fatos. Não há versões sobre a verdade ela é uma só. E nós vamos falar hoje sobre exatamente essa questão da subida de preços da Petrobras, desses aumentos exponenciais do gás de cozinha e do nosso combustível, diesel e gasolina, né? Primeiro, gente, em 2017, mais ou menos por volta de 2017, nosso ex-presidente da República, o Temer, devido aos rombos anteriores da Petrobras, que todo mundo já sabe e tudo mais, né, que é uma coisa que também é um fato, é uma verdade. O Temer, como presidente da República e o Brasil como maior acionista da Petrobras, ele alterou a política de preços da companhia para que ela seguisse os preços do barril lá fora, ou seja, seguisse os preços internacionais. Porém, até então, gente, nós não tínhamos uma inflação global, nós não tínhamos uma desvalorização da nossa moeda e nós não tínhamos, por conta disso, preços exponenciais, tanto do gás de cozinha quanto do combustível. Diante da política de preço, diante da política econômica do Guedes, desde quando ele assumiu, de desvalorização da nossa moeda, para que as nossas commodities ficassem a preços competitivos lá fora, né? Então, a política deste governo é desvalorizar a nossa moeda, consequentemente, ele acabou atrelando a tudo, as commodities, a tudo, a questão do dólar. Então, além dos preços da Petrobras estarem vinculados a esses preços lá fora, além da inflação global por conta da pandemia, a nossa inflação local, ou seja, dentro do Brasil, ela é pior, ela é mais sentida do que em outros países lá fora, diferente do que o Guedes e do que o presidente da República tem falado, certo? Nós estamos enfrentando essa subida, essa inflação galopante por conta dessa política, né, que o Guedes implantou dentro do nosso país também. O pessoal fala, principalmente o nosso presidente da República, que o grande vilão é o ICMS, são os estados. Isso também não é verdade. O ICMS, gente, a média dele, e é dentro da média dos combustíveis, viu? Não é sobre o preço de venda dele, a média é em torno de 15,9 alguma coisa. E a média do PIS/COFINS, do CID, do PASEP, ela é atrelada à venda dos combustíveis, que dá mais ou menos em torno de 11 e pouco, alguma coisa, por cento. O governo, gente, ele zerou a cobrança do PIS, do COFINS, do PASEP, do CID, no gás de cozinha, tá? Mas ele não zerou dos combustíveis, ele só zerou do diesel por 2 meses. Mas se você for lá abastecer, você vai verificar que os combustíveis federais são cobrados da mesma forma. Nesse valor, nessa composição de preços que vai PIS, COFINS, ou seja, impostos federais, mais o ICMS, impostos estaduais, mais o que vai dentro lá do nosso combustível, que é o etanol, que tem o preço dele também, praticado livremente no mercado, e mais
o preço de composição da Petrobras, atrelado ao preço do dólar, nós temos os combustíveis a mais de R$7 hoje e o gás de cozinha a mais de R$136. Então, essa é a nossa realidade. Então, você vai falar assim para mim, mas doutora, como é que muda essa realidade? Bom, gente, não é vendendo a Petrobras. Imagine se hoje o nosso maior acionista, que é o governo federal, né, não quer intervir na política de preço da Petrobras, que seria a solução, né, para baixar esses preços, evidentemente que estaria desatrelado ao dólar. Imagina se essa companhia for vendida hoje no mercado, né, e se tornasse inteiramente privatizada, tendo em vista que hoje ela é uma estatal de economia mista, ou seja, 49% são de acionistas privados, que são sócios lá na Bolsa de Valores, e 51% é do governo federal. Aí nós vamos falar o seguinte, gente, mas é por conta de governos passados. A política internacional de preços que o Temer colocou podia ser até visando isso, mas não é verdade. Ela visou foi o lucro, porque toda empresa trabalha para ter lucro. Só que nós estamos falando de uma estatal, de uma economia mista, onde o maior acionista é o nosso governo. Então ele tem que trabalhar para o país e não para uma companhia. Certo? A companhia está tendo lucros exorbitantes e aí nós estamos falando de um presidente que fala que nós não temos dinheiro, que nós temos que vender a companhia. Se essa companhia está tendo lucros tão exorbitantes assim, eu pergunto para você aonde estão os lucros da companhia que são do governo federal, ou seja, que são nossos. Porque o governo federal não quer pagar os precatórios, dizendo que não tem dinheiro para pagar assistência social, que o Bolsa... o Auxílio Brasil é um benefício essencial. Ele está querendo parar de pagar precatório, que é um valor líquido certo que ele tem que pagar, dizendo que ele não tem dinheiro. Mas se nós estamos tendo esse lucro exorbitante, aonde está esse dinheiro? Por que esse dinheiro não é fomentado? Né? Não é colocado para pagar exatamente essa assistência social, esse benefício a essas pessoas carentes? Então, gente, ou seja, por que nós estamos vivendo esses preços? Política da Petrobras atrelada aos preços internacionais. Um ponto. Desvalorização da nossa moeda por conta da política monetária implantada pelo Guedes. De desvalorização para que as nossas commodities possam ser vendidas a preços atrativos lá fora. Porém, mesmo o nosso PIB indo nas alturas, igual aconteceu há uns meses atrás por conta disso, das nossas vendas lá fora, a indústria de transformação, ou seja, todo mundo precisa comprar para produzir. O produtor precisa de agrotóxico, todo mundo precisa de comprar tecido para poder fazer a calça jeans. Isso chama-se indústria de transformação. Todos esses commodities que são vendidos lá fora precisam da indústria de transformação para que eles possam produzir. E todos esses bens estão atrelados ao preço do dólar. Então, quanto mais o nosso dinheiro for desvalorizado, mais nós vamos pagar de combustível. Primeiro por conta do dólar lá fora, por conta da atrelação desse mercado. É uma coisa. Segundo, porque a gente compra combustível lá de fora, a gente não refina, né? A gente precisava refinar esse combustível, mas a gente compra lá de fora, né? E isso faz com que, por exemplo, a gente compra lá fora em média a 1,15, 1,20 de dólar, $1,20, $1,15. Transforma isso, fica mais de R$7. Então, gente, não tem condições de continuar atrelando essa política da Petrobras com os preços internacionais. Isso é fácil de resolver, é só uma intervenção do maior acionista, que é o governo federal. Tá bom, gente? Qualquer coisa que é falada a mais, isso chama-se balela, mentira, conversinha de político que quer reeleger às custas de mentira. Então, me desculpe os bolsonaristas, com certeza vão vir aí me questionar, mas eu estou falando a verdade, né? Não estou aqui para falar só porque eu não gosto, eu estou dizendo a verdade que nós estamos enfrentando no nosso país, que tende a piorar.
Então a inflação é mundial, sem dúvida, mas a nossa é bem pior por conta dessas coisas. Quem pode resolver o problema? Governo federal. Foi ele que criou, então ele agora tem que descriar, se é que existe essa palavra. Foi criado no governo Temer, mas o presidente da República, através de um ato administrativo, pode intervir na política de preço, mas ele não quer. Ele pretende vender a companhia porque a companhia é uma dor de cabeça. Mas a companhia não é o problema, e sim a política de preços dela, tá bom? Então, gente, quem gostou do vídeo, compartilhe. Vamos compartilhar o que nós sabemos. Coloque suas dúvidas nos comentários, comente. Não precisa concordar comigo, mas para não concordar comigo, por favor, tragam a verdade real e não o lado da história, tá bom? No mais, gente, uma boa noite para todo mundo.